Primeira de Paulo a Timóteo, en Primera de Timoteo, 4 e 14. capítulo 4, el verso 14. Eu vou falar sobre repartir poder. Yo quiero hablarles hoy sobre impartir poder. Vamos ler. Vamos a leer. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Espírito Santo, Espíritu Santo, há uma unção aqui, hay una unción aquí, muito forte. muy fuerte. Há uma unção para este tempo. Hay una unción para este tiempo. Eu quase que consigo pegar essa unção. Yo casi que lo puedo tomar esa unción. Me ajude a passar essa mensagem. Ayúdame a transmitir ese mensaje. Traga revelação e visão. Trae revelación y visión Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Em outro texto, Hay otro texto. o apóstolo Paulo diz: El apóstol Pablo dice: por essa razão, por lo cual te aconsejo, torno a lembrar-lhe te aconsejo que mantenha viva a chama do dom que avives el fuego del don de Deus que está em você. del don de Dios que está en ti. Preste atenção no resto do texto. Ponga atención en el resto del texto. Que foi dado Que te fue dada por imposição das por minhas mãos. la imposición de mis manos. Meus irmãos, eu estou mais que convicto Yo estoy más que convencido que unção, que la unción, dons, los dones, o poder do el Espírito poder del Espíritu não só podem, no solamente pueden, como foram feitos, como fue hecho, para serem repartidos. fueron hechos para ser repartidos. O grande problema de alguns homens e mulheres de Deus cheios de dons El gran problema de algunos hombres de Dios llenos de dones é que eles usam os dons e a unção es que utilizan los dones y la unción para autopromoção. para una autopromoción. Porém, os dons e a unção Ponen los dones y la unción, foram feitos fueron hechos para serem repartidos. para ser repartidos. Em português nós usamos a palavra transferidos. En portugués usamos la palabra transferir. Eu sei que essa palavra tem um outro sentido aqui Esa para palabra de vocês. pronto puede tener otro significado para nosotros. Por isso, transferir unção Pero transferir unción para nós no Brasil para nosotros en é Brasil tirar algo de mim espiritual es tomar algo mío espiritual e compartilhar com y você, compartirlo contigo, dar a você. darte. Você sabia que a unção, o poder, os dons Usted sabía que la unción, el poder y los dones podem ser repartidos? pueden ser repartidos. Você pode ter a mesma unção, Usted puede tener la misma o unción, mesmo dom el mismo don que um outro homem que ou mulher de otro Deus hombre tem. o una mujer de Dios. E isso é bíblico Y esto es bíblico. e é um fundamento muito Y es un poderoso. fundamento poderoso. Eu aprendi esse fundamento Yo aprendí este fundamento quando ninguém tinha pregado a cuando mim. nadie me había predicado. Mas escute bem, Pero escuche muy bien, que é muito que importante. esto es muy importante. Eu posso transferir unção Yo para puedo você. transferir unción a ti, Eu posso transferir poder yo para puedo você. transferirte poder, Mas eu não posso lhe transferir processo. pero yo no te puedo transferir el proceso. O que você tiver que passar, Lo que tú tienes que você pasar, terá que tú lo passar. vas a tener que A pasar. história é sua. La historia E es tuya. história não se transfere. Y una historia no es algo que uno transfiere. Eu posso compartilhar com você dom de cura. Yo puedo compartirte el don de sanidad. E você pode ter o mesmo dom Y que eu tú tenho. puedes recibir el mismo don que yo tengo Somente pela imposição das minhas solo mãos. porque yo impuse mis manos. Mas você não vai ter a mesma história que Pero eu tú tenho. no vas a tener la misma historia que yo tengo. Ela não é transferida. Esto es algo que no se transfiere. Ela é conquistada. Esto es algo que se conquista. Mas hoje eu não vou falar de processo. Pero hoy yo no quiero hablar sobre Eu procesos. quero deixar um legado. Yo quiero es dejar un Então eu vou legado. falar de impartation. Entonces yo te quiero hablar sobre esa impartición. Esse compartilhamento de poder. Ese poder, el compartir el poder. Para que você receba Para que tú recibas aquele dom aquel don que você tanto que admira. tú tanto admiras. A unção que você Esta respeita. unción que tú respetas, Você recebe. tú la recibes. Escute de novo. Escucha esto muy bien. A unção que você La unción respeita. que tú respetas, Você recebe. tú la recibes.
E esse é um fundamento Y esto es sobrenatural. un fundamento sobrenatural. Todo homem ou mulher de Deus, Todo hombre y mujer de Dios, cheios de dons e unção, llenos de dones y unción, deve se preocupar em debe repassar, preocuparse en pasar, em compartilhar, en compartir, em partição, en impartir impartir Aham. esse dom. este don. No entanto, Sin embargo, eu sei também que existe yo también entiendo que existen número muito grande de un pessoas número muy grande de personas que não conhecem nada sobre esse fundamento de que no transferência de saben unção. nada sobre este fundamento de transferir unción. Aquilo que você não entende, Aquello que tú no entiendes, você não desfruta. tú no lo disfrutas. A maioria das coisas que criticamos, La mayoría de las cosas que o criticamos fazemos porque nos assusta. lo hacemos es porque nos asusta. Simplesmente por não Y entender. lo hacemos simplemente porque no entendemos. Outros, então, por não entender, Otros también porque no entienden, não concordam no están de acuerdo e até trabalham e pregam y contra. aún trabajan y predican en contra de Mas eu eso. quero criar um fundamento Pero yo quiero hoy criarles un fundamento sobre esse poderoso ensino, sobre este enseñamiento tan poderoso que é o de transferir que es unção, sobre transferir unción, de repartir de poder. repartir poder. E nós vamos começar em Hebreus no capítulo 6, E no va- versículo de 1 a 3. Y vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 6 del verso del 1 al 3 que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. De acordo com esse texto, De acuerdo a este texto, nós temos aqui 6 doutrinas nosotros encontramos 6 doctrinas que o autor de Hebreus chamou de que el autor fundamentos. del libro de los Hebreos lo llama de fundamentos. E aqui nós temos Y aquí tenemos arrependimento, el arrepentimiento, fé em Deus, la fe en Dios, doutrina dos batismos, la doctrina de los bautismos, imposição de mãos, imposición de manos, ressurreição dos la mortos. resurrección de los muertos. E o pastor Lauzinho acabou de pregar sobre Y juízo el eterno. pastor Lau acabó de predicar sobre ese juicio eterno. Você pode pôr o nome que você quiser na sua igreja. Usted puede poner el nombre que usted quiera en su iglesia, Pode ter jeito de igreja, puede tener apariencia de iglesia, cara de igreja, parece una iglesia, registro de igreja. tiene aún el registro de una Mas se não iglesia, tiver esses fundamentos, pero si no tiene sus fundamentos, Não é uma igreja. no es una fundamento iglesia. é de onde tudo nasce. Fundamento es de donde todo nace. Você pode pregar o que você Usted puede quiser, pregar lo que usted quiera, mas deve ter pero esses debe fundamentos. tener estos fundamentos: Arrependimento, arrepentimiento, fé em Deus, fe en Dios, doutrina dos batismos. doctrina de los bautismos. É importante que isso está no plural. Esto es importante que esté en lo plural. Imposição das mãos, Imposición de manos, ressurreição de resurrección de mortos los muertos e juízo eterno. y juicio eterno. Agora preste muita atenção. Ahora ponga mucha atención. Parece que todas essas doutrinas são importantes. Parece que todas estas doctrinas son importantes. Todas elas são muito Todas ellas importantes. son muy importantes. Mas parece que uma delas tem menos Pero importância. parece que una tuviese menos importancia. sería? ¿Cuál será? Arrependimento é importante. Arrepentimiento es importante. Ressurreição de mortos é Resurrección de importante. los muertos es importante. Juízo eterno é importante. Juicio eterno es Toda importante. doutrina escatológica é Toda importante. esta doctrina de escatología es Os importante. batismos, Los bautismos nas águas, en las aguas, com fogo. con fuego. Essas doutrinas são importantes. Estas doctrinas son Quando nós importantes. falamos elas, Cuando hablamos de ellas, não há discussão sobre a importância dessas no hay doutrinas. ninguna discusión sobre la importancia de estas doctrinas. Mas no meio delas Pero en medio de ellas tem uma doutrina hay una doctrina que se chama que se llama imposição de mãos. imposición de las manos. É dela que vem o Y compartilhamento, es de ella que viene esta impartición, o fundamento de repartir poder. el fundamento de repartir poder. Vem desse fundamento da imposição Viene de de mãos. este fundamento
fundamento de la imposición de manos. Agora, para que nós temos o fundamento da imposição Ahora, de ¿para mãos? qué tenemos este fundamento de la Si no es imposición de para manos? repartir Si no algo. es para repartir algo. E a imposição de mãos, Y la imposición de manos, a repartição de poder. la impartición de Me perdoe, eu poder. acabei de dizer uma palavra em português que significa outra coisa. Acaba de decir una palabra en portugués que Repartición significa en otra portugués cosa. es otra cosa. Impartición es otra cosa. Repartição. Repartición. Por isso que nós não usamos a palavra repartir, No e usan sim casi la palabra transferência. repartir, sino usan más Porque repartição transferir. em português não Porque existe essa repartición, palavra, bueno, só em outro sentido. es otro sentido. Então eu vou continuar usando a Entonces, transferência. voy a usar mejor la palabra transferencia. Tá bem? ¿Ok? Para que nós iremos impor as mãos? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a imponer las manos? A não ser para transferir algo. Si no es para transferir Não algo. há sentido No tiene sentido nenhum ninguno a imposição de mãos la imposición de manos se não for para transferir si no algo es para invisível. transferir algo invisible. E eu gostaria de analisar no Velho Y Testamento me gustaría analizar contigo en el Antiguo e no Testamento Novo Testamento y en el Nuevo os Testamento princípios em que o poder era los repassado. principios en el cual el poder era pasado y era impartido. Como no Velho Testamento Como en el Viejo Testamento e no Novo y en el Testamento Nuevo Testamento repassavam poder. pasaban este Olha que poder. coisa poderosa. Vean este poder tan importante. Vamos ver o primeiro texto. El primer texto, Em Números capítulo 11, dos 16 ao 18. en Números capítulo 11 del verso 16 al 18. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Olha que coisa poderosa. Vean qué cosa poderosa. Deus disse a Moisés: Dios le dice a você Moisés: está cansado. tú estás cansado. Eu sou Deus que trabalho em equipe. Yo soy un Dios que trabaja en equipo. Então me traga 70 Entonces homens tráeme 70 hombres, Os melhores que você los escolher. mejores que escojas, e traga até a tenda do culto. y tráelos a la tienda del culto. E eu vou tirar o Y espírito que yo está sobre voy a você. tomar del espíritu que está sobre ti, O mesmo el espírito. mismo espíritu. Eles não foram lá orar pedir o Ellos espírito. no fueron a orar pidiendo este Eles espíritu. poderiam receber. Ellos podrían recibir. Mas Deus queria um alinhamento Pero Dios profético. quería un lineamiento profético. Então ele disse: eu quero dar o mesmo espírito que você Entonces tem, el Señor Moisés. dice: yo le quiero dar el mismo espíritu que está en Para esses Moisés 70 homens. para estos 70 hombres. Agora nós temos uma outra referência. Ahora tenemos otra referencia, Porque no meio desses 70 porque en medio de estos 70 havia um jovem había un joven que se chamava Oséias, que se llamaba Oseas, que depois ficou conhecido como Josué. que ahora nosotros lo conocemos como Y ese Josué. joven Y este Foi joven o herdeiro fue el profético de heredero Moisés. profético de Moisés. E você pode se perguntar: Y tal vez usted se pregunte: como Josué recebeu a unção ¿cómo de fue Moisés? que Josué recibió la unción de Moisés? Lembre-se, Acuérdese, ele estava entre os él 70. estaba dentro de esos 70. E como foi o ¿Y processo cómo fue este proceso dessa de transferência esta de poder transferencia de poder? em que Deus disse que faria com En os el 70? cual Dios dijo que haría con estos 70. Lembre-se, Acuérdese, Josué Josué herdou o espírito profético heredó de el Moisés. espíritu profético de Moisés. Existem heranças proféticas. Existen herencias proféticas. Os homens vão, Los hombres se mas a van, unção fica na pero la terra. unción queda en la tierra. Imagina você Ahora imagínese que de usted todos os avivalistas que foram falados que aqui, de todos estos grandes avivadores que se hablaron aquí, a unção deles
está disponível La unción agora. de ellos está disponible ahora. Pense em qualquer nome. Piensa en cualquier nombre. A unção é La gratuita. unción es gratuita. Ela não é Ella cobrada. no es algo que tú pagas. E você não está pecando querendo a unção de Y tú alguém. no pecas queriendo la unción de alguien. Porque essa unção é do Espírito Porque esa Santo. unción es del Espíritu Você não Santo. está invejando Tú no estás con os celos, bens de alguém. los bienes de O alguien, sucesso de o alguém. aún el éxito Você de quer alguien. algo que é de Tú Deus. quieres algo que es de Dios. quem tem, Y quien Tem tiene, a obrigação de tiene repassar. la obligación de pasar esto. Como Josué recebeu a herança ¿Cómo fue profética que de Josué Moisés? recibió la herencia profética de Está em Moisés? Deuteronômio 34:9. Esto está en Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos Aleluya. sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Você lembra? ¿Recuerda? Os 70 receberam o mesmo Los Espírito de 70 Moisés. recibieron el mismo espíritu de Moisés. E aqui nós temos um relato Y aquí tenemos el relato de como foi transferido para de Josué cómo fue que eso se transfirió a o Josué. Espírito de El Moisés espíritu de Moisés através da fue imposição a de través mãos. de la imposición de A Bíblia manos. diz que Moisés La Biblia dice que Moisés transferiu para transfirió Josué a Josué o mesmo el Espírito que mismo ele tinha. espíritu que él tenía. Isso é uma Esto es transferência una de poder. transferencia de Isso poder. é muito Y esto poderoso. es muy poderoso. Fica muito claro também Queda muy claro que también a transferência de que la unção transferencia de unción não só é compartilhada, no solamente se comparte, como ela é como es también obrigatoriamente de compartilhada. una manera obligatoria repartida. Todo homem cheio de unção, Todo hombre lleno de unción ele deve compartilhar o poder. tiene que compartir el poder. Ele é obrigado a Es compartilhar o poder. obligado a compartir el E ele poder. sempre fará Y siempre hará, se ele não estiver fazendo isso para sua si autopromoção. no está haciendo eso para su autopromoción. Ele não verá problema em Él repartir. no va a haber ningún problema en transferir. Unção Unción não é para autopromoção. no es para la autopromoción. Unção é um produto do Unción es Espírito un Santo, producto del Espíritu Santo. dada a indivíduos, Es dada a individuos para que eles também deem a outros, para que ellos también le den a otros, para que eles compartilhem. para que ellos puedan compartir. Em uma outra referência, En otra referencia, ainda no Velho Testamento, aún en el Antiguo sobre Testamento, a transferência de poder. sobre la transferencia de poder. Segundo livro de Reis 2, Se- do 9 a 15. Segunda de Reyes capítulo 2 del verso 9 al 15 dice, aquí la voy a buscar que no está aquí. não La foi. tenemos aquí. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Agora, algo muito importante aqui. Ahora, hay algo muy importante A aquí. unção é transferida, La unción se transfiere, mas a autoridade não. pero la autoridad no.
E eu mostro a você isso. Y yo le voy a mostrar esto. Nós ouvimos aqui o texto falando sobre manto de Elias. Aquí vemos el texto que habla del manto de Elías. Mas também pode ser traduzido como o cajado de Elias. Pero también se puede traducir como la vara de Elías. Nós mesmos usamos termos como passar o cajado. Nosotros mismos hablamos de pasar la vara. E você sabe como era o processo dos Y cajados usted naquela sabe época? cómo era el proceso de pasar la vara en esa época. Era através do cajado que se escrevia uma Era a história. través de la vara que se escribía una historia. Então os patriarcas escreviam de formas hieroglíficas Entonces los patriarcas lo escribían de una forma gráfica en las varas. suas histórias nos seus Sus cajados. historias en sus propias varas. Suas vitórias, Sus victorias, derrotas, sus derrotas, batalhas, sus batallas. tudo era desenhado nos seus cajados. Todo ellos lo ponían y lo colocaban en sus varas. E era assim que os antigos passavam o Y cajado. era de esta forma que los antiguos pasaban su Nós vara. vemos que o cajado de Elias Nosotros vemos que la vara de Elías foi passado profeticamente fue para Eliseu. pasada proféticamente a Eliseo. E aconteceu um fato com Eliseu muito Y interessante. sucedió algo muy interesante con Eliseo. E você conhece a história. Y usted conoce la historia. O filho da sunamita morreu El hijo de la tsunamita muere e Eliseu não estava por perto. y Eliseo no estaba cerca. Você vai se lembrar Tú te vas a acordar que ela não pediu um que filho. ella nunca pidió un hijo. Ele insistiu em dar. Él fue el que insistió en dar. E era uma forma dele Y era una agradecer. forma de él mostrar su gratitud. Porque eles construíram um quartinho Porque para o ellos habían profeta. hecho un cuarto para el profeta. Então o profeta disse para Entonces Geazi: el profeta le dijo a su siervo Giesi: vai lá e pergunta para esse casal se eles precisam ve de allá algo. y pregúntale a esa pareja si necesitan de algo. E ela disse: não precisamos Y de ella le dijo: nada. no necesitamos nada. Mas ele insistiu Pero em dar a él bênção. insistió en darle la bendición. Então vocês terão um filho. Entonces tendrán un hijo. Sabe o que ela disse? ¿Saben qué fue lo que Eu ella não dijo? estou pedindo. Yo no he Não pedido. brinque comigo. No juegues Mas o conmigo. menino cresceu. Pero el niño creció. Ela teve um filho, Ella tuvo un hijo. mas num certo dia, Pero en algún día o pai do menino e o menino, el padre del hijo y este estavam niño trabalhando, estaban trabajando. e o menino começou a gritar: ai, minha Y de cabeça, un ai, minha momento a cabeça. otro el niño empezó a gritar: mi cabeza, mi cabeza. Provavelmente uma meningite, Probablemente fue una meningitis. e o menino morreu. Y el niño muere. E o profeta não estava perto. Y el profeta no estaba Há cerca. fundamento muito poderoso nisso. Aquí hay un fundamento muy poderoso en A esto. primeira coisa que a mulher fez Lo primero que la mujer hizo foi se calar. se quedó Veja bem. callada. Vea muy bien. Facebook não pode te ajudar. Facebook no te puede ayudar. Esses dias, há um tempo desse atrás, uma irmã na nossa igreja Hace un tiempo una hermana en nuestra iglesia, de Fue no nuestra iglesia, Facebook. fue a Facebook e escreveu: y escribió: Senhor, Señor, fala comigo. habla conmigo. Alright. A hora que eu vi aquilo, En el momento que yo vi eu eso, falei: não é possível. dije, no puede E ser Deus posible. agora tem Facebook. Y ahora Dios también tiene Aí eu Facebook. fui no comentário Entonces fui en los e comentarios disse: serva y le minha, dije: sierva mía, eu não tenho Facebook. yo no tengo Facebook. Vai orar. Vaya a orar. Assinado o Senhor. Atentamente, el Señor. Então ela pôs um emoji de brava embaixo. Entonces ella puso un emoji de cara brava. E eu coloquei um outro emoji embaixo dela de louco. Y yo le respondí con otro emoji de cara de loco. Há coisas que você vai conseguir com uma intercessão. Hay cosas que tú solo vas a conseguir con Que intercesión. alguém vai orar e você vai Que receber. alguien va a orar y tú Mas vas a há coisas que recibir. você terá que lutar Pero com hay Deus. cosas que tú vas a tener que Você luchar vai ter con que Dios. olhar no rosto Tú vas a dele. tener que ver el rostro de Dios. Nenhuma intercessão poderia mudar a vida de Jacó. Ninguna intercesión podía cambiar la disse, vida de "Ven Jacob". lutar Dios le comigo. dice: ven y lucha conmigo. Unção é algo caro. Unción es algo caro. Há coisas que são tão Hay cosas que preciosas son tan preciosas que só uma noite vendo que Deus face a solo face una noche viendo a Dios cara a me cara dará como te presente. dará como regalo. Não é alguém No, intercedendo. no es que alguien esté Y intercediendo una por de ti. ellas Y una de É estas legado. es el legado. Por isso que eu estou separando unção da Por eso autoridade. es que estoy separando la unción de la autoridad.
Eliseu recebeu a unção, Eliseo recibió la unción, mas Geazi não conseguiu ter nem a unção e nem a autoridade. pero Giezi no logró recibir ni la unción ni la autoridad. Porque quando a criança morreu, Porque cuando el niño muere, a mulher foi a Eliseu la mujer busca a Eliseo e ela disse: y ella le eu dice, nunca pedi um filho, yo nunca te dije que Mas quería un você hijo, liberou um filho. pero tú me diste un pois hijo, agora ele está morto. pues ahora él murió. E aonde ela colocou o menino? ¿Y dónde fue que ella puso al niño? Alguém sabe? ¿Alguien sabe? Em cima da cama do profeta. Encima de la cama del profeta. Todo mundo tem que ter um altar em casa. Todo el mundo debe tener un altar en su É casa. onde você vai colocar sua Es dor. donde tú colocas tu dolor. Ela construiu um altar em Ella casa. construyó un altar en E ela su chamou casa. aquele altar de quarto Y de ella profeta. llamó ese altar el cuarto Era del un profeta. altar. Era el altar. E quando ela precisou de um Y cuando milagre, ella necesitaba un milagro, lá estava o altar. ahí estaba el altar. Então Eliseu Entonces Eliseo tinha pleno conhecimento da autoridade que ele tinha. tenía muy bien el conocimiento de la autoridad Então que ele él estava tenía. confiante na Él unção. estaba confiante en la unción. Você vai se lembrar que ele tentou 3 vezes ressuscitar o menino. Tú te debes acordar que él intentó 3 veces resucitar al niño. Vê? Não é tão fácil assim. Ven, no es así de Há fácil. coisas que alguém ora e você Hay recebe. cosas que alguien ora y uno recibe. Há coisas que é muita Hay batalha. cosas que tienes que Você vai ter que batallar, olhar no rosto que dele. tienes que ver en la cara de él. Então Eliseu disse para Geazi: Entonces Eliseo le dice a toma o Giezi, meu toma cajado. mi callado. Um cajado que tinha passado Un callado que había sido uma unção una profética. unción que se le había entregado. Coloque esse cajado sobre o Pon menino. ese callado sobre el E o niño menino vai y el ressuscitar. niño va a resucitar. Amém? Amén. E o menino Y el niño não ressuscitou. no resucitó. Mas depois Eliseu disse: eu vou lá e vou Pero orar e o después menino vai Eliseo ressuscitar. dice, no, yo voy a ir y el niño va a E resucitar. agora o menino Y ahora el niño não ressuscitou. no resucitó. Mas eu quero me apegar no cajado. Pero yo quiero hablar un poco del callado. O cajado El callado representa uma transferência representa esta transferencia de unção. de unción. Mas eu aprendo Pero yo aprendo que a autoridade que autoridad não repassa. no se pasa. Preste muita atenção. Ponga mucha atención. A Bíblia Sagrada diz: La Biblia Santa dice, Jesus falou Jesús habló que Ele estava nos dando autoridade. que Él nos estaba dando autoridad. Porque a unção ela é passada pelo Espírito. Porque la unción nos es dada por el Espíritu. Porque Deus ungiu Jesus Porque com o Espírito Dios Santo ungió a Jesús con el Espíritu Santo e com poder. y con poder. Por isso Ele curava. Por eso Él sanaba. E Jesus disse: agora eu dou Y essa Jesús unção le a dice, ahora vocês. yo te doy esta unción a ti. Mas Ele não deu só Pero Él unção. no le dio solo unción. Ele disse que deveríamos ter Él autoridade. dijo que también debíamos tener autoridad. Veja bem, Vea muy o bien. cajado era de El Elias. callado era de Então Elías. o menino tinha que ressuscitar. Entonces el niño tenía por que qué el menino resucitar. no ¿Y resucitó? por qué el niño no Porque resucitó? havia um coração Porque había un de corazón, posse do cajado. un corazón que tenía este callado. E esse coração Y ese não corazón, tinha autoridade. ese corazón no tenía autoridad. Futuramente, Geazi fica leproso. Jesse queda leproso Ele comercializa a unção. porque él empieza a E você comercializar la começa a entender o unción. coração Y tú dele. empiezas a ver el corazón Por que de que o él. cajado de ¿Por qué Elias fue que el callado de não Elías ressuscitou o no menino? resucitó al E ainda niño? dificultou um pouco mais Y para aún lo Eliseu. hizo un poquito más difícil para Eliseo. A igreja de hoje, La iglesia de hoy, ela não tem só o cajado ella de no Elias. tiene solo el callado de Elías. Ela tem o cajado de João Ella Batista. tiene el callado, la vara de Juan el Bautista. Ela tem o cajado dos Tiene el apóstolos. callado de los apóstoles. Nós estamos de posse da unção do Nosotros Espírito. estamos frente a la unción del Espíritu. Se a igreja não for sobrenatural, Si la iglesia no es ela é sobrenatural, artificial. entonces es Se artificial. tirar de nós o fator poder, Si nos quitan el factor sabe o que poder, resta? ¿saben qué es lo que Uma queda? filosofia pior que Una catecismo. filosofía que, peor que, Espiritismo. Espiritismo. É uma cultura brasileira. Espiritismo. espiritismo. Pior que as religiões Peor que las espiritualistas. religiones espirituales.
Nós nosotros precisamos do poder. necesitamos del E poder. escute bem isso. Y escuche muy bien, Poder poder sem conhecimento sin conocimiento te faz um fanático. te hace un fanático. E conhecimento Y conocimiento sem poder sin te poder transforma num te religioso. transforma en un religioso. Por isso que Paulo sintetiza Por isso. eso es que Pablo sintetiza Eu venho a eso. vocês Y yo vengo a na ustedes autoridade. en la Põe autoridad, do lado de cá. lo pone a este E lado. no poder. Y en el poder, Viu isso? ven esto, É a diferença de conhecimento. es la diferencia entre conocimiento sabedoria. y sabiduría. A autoridade Autoridade é algo que você deve Es conquistar. algo que tú tienes que conquistar. O poder pode ser dado El a você, poder puede ser dado a ti, mas sem autoridade não serve pero muito. sin autoridad no sirve O mucho. poder estava no El cajado, poder estaba en el callado, mas o menino não pero el ressuscitou. niño no resucitó. Porque em alguns lugares, Porque en algunos lugares a igreja moderna la iglesia moderna não ressuscita mortos no como a igreja resucita bíblica. muertos como la iglesia Nós temos bíblica. o mesmo cajado. Nosotros tenemos el mismo callado. Será que o Deus ¿Será que Dios da igreja de la primitiva iglesia primitiva amava mais a igreja amaba más la primitiva do que iglesia a gente? primitiva que a nosotros? Ou será que a ¿O igreja será que la primitiva iglesia primitiva ama menos a Deus ama- do que... ama- desculpa. Ou será que a igreja o será que la moderna iglesia moderna ama menos a Deus ama menos a Dios do que a igreja que la primitiva? iglesia primitiva? Porque nós temos o Porque cajado, nosotros tenemos el mas callado, queremos também a pero también autoridade. queremos la autoridad. Nos últimos dias, En los últimos no días, último reino, en el último nós reino, voltaremos a ver nosotros vamos a de ver novo de nuevo mortos ressuscitando. muertos que resucitan. Esta é a nossa fé. Esta es nuestra fe. Esta é a nossa crença. Este es en lo que creemos. Nós temos que crer. Nosotros tenemos No que creer sobrenatural. en lo sobrenatural. E essa é a nossa Y fé. esa es nuestra Nós fe. somos uma religião Nosotros somos una que cree en lo religión sobrenatural. que cree en lo No Cristo sobrenatural, que morreu en y el Cristo resucitó. que murió y resucitó. Nós não somos uma religião Nosotros filosófica. no somos una religión filosófica. na África, En África, onde eu estive. cuando estuve allá, Eles ressuscitam mortos por magia negra. ellos resucitan muertos por medio de la magia O negra. diabo também El faz. diablo también Então hace. nós não somos uma Entonces filosofia. nosotros no somos una Nós temos o filosofía. poder do Nosotros Espírito. tenemos el poder Nós temos del a Espíritu. autoridade do Nosotros tenemos la Espírito. autoridad del Nós Espíritu. falamos Nosotros diferente. hablamos diferente. Nós somos Nosotros diferente. somos diferentes. Nós estamos de Nosotros posse do cajado. estamos al frente de este callado. É isso que temos que Eso es crer. lo que tenemos que creer. Se não, Si no, somos a religião somos una mais religión, desonesta do la mundo. religión más deshonesta del mundo. Porque servimos um Cristo que Porque viveu, servimos a un Cristo que vivió, nasceu de uma virgem, nació de una virgen, morreu, murió, ressuscitou. resucitó. Toda a Bíblia, Toda la Biblia, 70% el dela 70% é o de fator ella sobrenatural. tiene el factor sobrenatural. estamos hoje? ¿Cómo estamos hoy? Igreja do Iglesia Senhor. de Dios. Olhamos para o alto, Veamos a lo alto. vamos crer Vamos a em creer novas obras, en nuevas obras, em novos en milagres, nuevos milagros, em mortos. en muertos. Sua célula Tu célula será uma casa de milagres. será una casa de Você terá milagros. experiências Tú vas a tener de experiencias paralíticos andando na sua de célula. paralíticos levantándose en tu Se célula. prepare. Prepárate, Porque este é o tempo. porque este es el tiempo. Este é o tempo. Este es el tiempo. Há uma expectativa em Hay meu una coração por isso. expectativa en nuestro corazón por E é eso. isso que eu creio. Y eso es lo que yo creo. Eu não só quero Yo no solo o quiero cajado de Elias. el callado de quero a Elías. autoridade Yo de quiero Elias. la autoridad Eu de não só Elías. quero Yo no solo quiero unção da la igreja unción de la primitiva. iglesia primitiva. Eu tenho que manter a Yo, autoridade yo da tengo igreja que mantener la autoridad de la iglesia primitiva. Aleluya. Aleluya. primitiva. Transferência Transferencia no Novo Testamento. en el Nuevo Testamento. Nós vemos Nosotros vemos que a transferência de unção que la transferencia de ela é unción bíblica. es bíblico. Agora, como que ela funciona? Ahora, ¿cómo es que funciona? Nós vemos que tem muitas Vemos maneiras que hay muchas formas de uma transferência de unção de una acontecer. que suceda una Primeiro transferencia você de tem que unción. desejar muito Primero essa lo unção. tienes que desear mucho esta unción. Nós vemos na Bíblia, Vemos en la no Biblia, Novo Testamento, por várias vezes. en el Nuevo Testamento varias veces. E alguns nos questionam Y algunos empiezan a cuestionar transferencia de unción. sobre esta transferencia de com base em unción. 1 de Paulo, Timóteo 4:14. Con base en 1 de Timoteo 4, verso 14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos
del presbiterio. Esse texto Este texto está falando de uma consagração eclesiástica. está hablando de una consagración eclesiástica. E Paulo está dizendo Y Pablo está para diciendo Timóteo a Timoteo, não desprezar no desprecies como ele recebeu esse cómo dom. fue que él recibió este Em don. outro texto sobre consagração eclesiástica, En otro texto de esa misma consagración, en 1 de Timoteo 5:22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Paulo não está falando de transferência de unção aqui. Pablo no está hablando de transferencia de unción Ele aquí. está falando que você não pode se precipitar em consagrar alguém ao ministério. Él está hablando que uno no puede apresurarse en consagrar a alguien al Então esse ministerio. texto não pode rebater o termo bíblico de transferência de unção. Entonces este texto no contrasta lo que es la transferencia de Porque o unción. fundamento de colocar as mãos e repartir Porque dons el fundamento de colocar las manos, impartir dones, está em toda a Bíblia. está en toda la Biblia. Atos capítulo 13, do 1 ao 3. Hechos capítulo 13 del verso 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eles receberam o quê? ¿Ellos recibieron qué? Uma imposição de mãos. Una imposición de Você não manos. pode tirar isso da No igreja. pueden quitar esto de la Mas iglesia. infelizmente, Pero infelizmente, este é um tempo, este es un tiempo, é claro, claro, vai passar, va a pasar, mas que nos tiraram isso. pero que nos han quitado esto. Mas isso vai passar. Pero esto va a pasar. Você deve se preocupar Usted debe com preocuparse. quem coloca as mãos sobre a sua Es cabeça. con quién está colocando sus manos en su cabeza. Quem derrama unção sobre ¿Quién você. está derramando Isso é unción sério. sobre usted? Esto es algo Quem serio. que ora por você. ¿Quién es el que está orando por usted? De quem vem a unção. ¿De quién está viniendo la unción? Porque as mãos Porque las manos na Bíblia en la Biblia trazem um fundamento traen un fundamento de transferência. de transferencia. São ocasiões Son que o ocasiones Espírito que el transfere Espíritu transfiere do dom del don ou o dom. o el don. Você pode impor as mãos e alguém ser curado. Usted puede imponer sus manos y Ou alguien você es pode sanado. impor as mãos O e dar o dom de usted puede cura. imponer sus manos y das el don de sanidad. Compreendeu? ¿Entendió? É poderoso. Es poderoso. E eu gostaria de concluir aqui, Y me gustaría de concluir con esto, mostrando na Bíblia mostrando en la Biblia alguns propósitos. algunos propósitos. Como que recebemos uma unção? ¿Cómo es que recibimos la De unción? 3 formas. De 3 formas. A primeira, a imposição de mãos, como já La falamos. primera, la imposición de manos, como ya hablamos. Orando e se consagrando, como também já falamos. Orando y consagrándonos, como ya hablamos. E através do sopro. Y a través del soplo. Um dia em Brasil, Un día en Brasil, eu tenho um programa na internet que se chama Teologando Cast. yo tengo un programa en internet que se llama Teologiando Podcast. Isto. E alguém me fez uma pergunta. Y alguien me hizo una pregunta. Você acredita na unção do Benihim? ¿Usted cree en la unción de Benny Porque o Hinn? Benihim fica soprando nas Porque pessoas. Benny Hinn empieza y él se queda ¿Você soplando acredita en las nisso? personas. ¿Usted cree en eso? Eu disse, Yo le dije, eu queria que Benihim cuspisse em yo mim. quería era que Benny Hinn me escupiera. Alguém não perguntou mais. Nadie más preguntó. Veja que a unção também, Vea que la unción ela é también, transferida pelo sopro. ella se transfiere por el Outra soplo. coisa que não podemos fazer agora. Otra cosa que no podemos hacer ahora. Mas em João 20, no Pero- verso 21 e 22. Pero en Juan 20, el verso 21 y 22, Vamos ver. dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Oh, glória a Deus. Ontem eu soprei Ayer yo soplé e hoje eu fui soprado. y hoy alguien sopló en mí.
A unção La unción está na pele, está en la piel, está no corpo, está en el cuerpo, está nas mãos. está en las manos. Derramarei do meu espírito sobre a Derramaré carne. de mi espíritu sobre la carne. Pessoas cheias de unção, Personas llenas de unción elas têm os olhos tienen diferentes. los ojos diferentes. Elas olham para você Ellas diferente. te miran diferente. E elas podem Y ellas pueden transferir a unção de várias transferir maneiras. su unción de varias formas. Eu sou um grande perseguidor de unção. Yo soy una persona que persigue mucho la E eu unción. aprendi que unção você precisa ser Y competitivo. yo aprendí que con la unción uno tiene que ser competitivo. Eu já viajei muitos Yo ya quilômetros viajé muchos kilómetros só para receber uma oração. solo para recibir una oración. Algumas unções Algunas unciones foram até engraçadas. fueron hasta chistosas. Eu morava em Curitiba, Yo vivía en Curitiba, tinha acabado de chegar em Curitiba com 16 anos. acababa de llegar en Curitiba con 16 años. E com 12 anos de idade, Y con 12 años de edad, a minha avó me levou em uma cruzada mi evangelística abuela me llevó a una cruzada de evangelística Morris Cerulo. de Morris Cerulo. Eu não queria saber de Yo igreja. no quería saber nada de iglesia. Para mim, a igreja tinha roubado a minha Para família. mí la iglesia había robado mi Mas a minha familia. avó tinha uma unção Pero mi abuela tenía una unción de paternidade. de paternidad. Então ela disse, vamos comigo Entonces ali. ella me dice, ven conmigo. E aquele ginásio estava lotado. Y ese coliseo estaba repleto. A minha avó sentou na primeira fileira. Mi abuela se sentó en la primera E eu fila. do lado. Y yo obviamente al Então, lado. de repente, veio um americano judeu desse Entonces tamanho. de repente llega Assim, un assim, americano assim. judeo así de este tamaño. E ele chegou. Y él llegó. E eu fiquei olhando. Y yo simplemente me De quedé repente, observándolo. no momento da pregação, Y en el momento de la prédica, ele disse, él dice, eu quero orar por cura. yo quiero orar por sanidad. Um moço, Y un joven ele chegou paralítico, llegó paralítico, mas ele não tinha cadeira de rodas. pero él no tenía silla de ruedas. Então ele usava borrachas nos cotovelos e Entonces joelhos. él usaba protector para sus codos y rodillas, Y él andaba rodilleras, arrastrando. y andaba así E ele arrastrándose. parou do meu lado. Y se hizo al lado mío. Morris Cerulo, Morris Cerulo, ele tinha muita unção, él tenía mucha unción, mas ele era muito temperamental. pero también tenía un temperamento muy fuerte. O tanto que ele tinha de unção, Lo mismo que tenía de unción, ele tinha de como se diz, temperamento lo forte. tenía de temperamento fuerte. Então ele olhou para o paralítico, Entonces él miró al paralítico, olhou para o intérprete miró al e intérprete disse, manda ele levantar. y le dijo, mándale que Yo se le estaba pare. do lado. Yo estaba al lado de O él. intérprete disse, El intérprete le dijo, ele mandou você se levantar. él te dice que te levantes. Então o paralítico disse, Entonces el paralítico le dice, diga para ele que eu não tenho perna. dile a él que yo no tengo piernas. Uma vez isso aconteceu comigo. Una vez eso sucedió Eu conmigo. estava em uma cruzada no Brasil. Yo estaba en una cruzada E eu en estava Brasil muito y empolgado. yo estaba muy Então eu emocionado. vi um moço com óculos escuros Y dentro yo da vi un igreja. joven con gafas oscuras dentro de la Então eu iglesia. deduzi que ele era cego. Entonces yo me di cuenta que él era ciego. Ele vai enxergar Y yo dije, agora. él va a ver ahora. Porque ele é cego. Porque él es Eu ciego. chamei ele. Entonces lo Vem llamé. aqui. Le dije, ven acá. O que você tem? ¿Qué es lo que Ele tienes? disse, eu não tenho olhos. Él me dice, yo no tengo ojos. Eu falei, fica aqui que eu já volto. Yo le dije aquí, espérate a ti que ya vengo. Quando Morris Cerulo ouviu Cuando Morris Cerulo que vio o rapaz disse, que este joven le dice, eu não tenho pernas. yo no tengo Bom, piernas. eu era muito novo ainda, mas eu acho que ele ficou sem jeito. Bueno, yo era muy joven, pero a mí se me hizo que él se quedó como sin gracia. Milagres são sobrenaturais. Milagros son sobrenaturales, Mas sem perna. pero sin piernas. Aquele moço tinha as pernas, a perna era grudada aqui atrás no Este pescoço, joven tenía su pierna pegada al cuello porque as pernas não tinham ossos. porque sus piernas no tenían huesos. E aí ficou aquele debate. Y ahí quedó medio que un debate. Eu disse para levantar. Yo te dije que te E o levantes. rapaz disse, mas eu não tenho Y él perna. le dice, pero yo no tengo piernas. Eu não perguntei se você tem Yo perna. no pregunté si tenías Levanta piernas. ya. Levántate ya. Eu olhei Y yo e miré comecei a torcer para não cura. y era como haciéndole barra que no se sanara. Eu fiquei com tanta raiva do pregador. Y me enojé tanto con el Eu predicador comecei a torcer pela que doença. empecé a hacerle barra a la No vai ser enfermedad. curado, no vai ser No curado. se va a sanar, no se va a sanar. Já aconteceu isso com você? ¿Ya sucedió eso contigo? Ele vai orar por surdo, mas não vai. Él va a orar por su hermano. No, él no va a orar. De repente, De repente, o rapaz, el joven, não sei se em afronta ao pregador, no sé si en este enfrentamiento con el ele predicador, disse, então é para eu ficar em pé. él dice, bueno, entonces me tengo que levantar. Então você quer que eu fique em pé? Entonces, ¿tú quieres que yo me pare? Tá bom, eu vou ficar em pé. Ok, me voy a Eu parar. falei, agora que eu quero ver. Y yo dije, bueno, ahora quiero ver esto.
ele pegou os seus braços Él tomó sus e brazos foi esticando eles. y empezó a Eu estirarlos. estava a alguns metros. Yo estaba a unos pocos Eu não sei metros. se minha intérprete fará os mesmos barulhos que eu vou fazer agora. Yo no sé si mi intérprete va a hacer los mismos ruidos que yo voy a hacer. Dura missão. Vamos a hacer, a E ver. ele começou, Y él o barulho empezó, era assim, ó. y el ruido era así. Era barulho de alguém quebrando ossos. Era el ruido de alguien quebrando À huesos. medida que ele ia esticando os Y a braços, medida que él empezaba a estirar los as pernas brazos, dele iam voltando. las piernas de él empezaron a volver. Eu estava do lado. Eu estava do lado. Yo estaba al lado. E de repente, De repente, aquele rapaz sem perceber, este joven sin darse Estaba cuenta de pé. estaba en pie e ele começou a correr y pelo empezó ginásio. a correr por todo el O Coliseo. poder de Deus tomou El conta poder daquele del lugar. Dios tomó lugar, tomó pose de ese lugar, tomó control de ese lugar. Eu fiquei Y apaixonado yo quedé enamorado pela unção daquele por la evangelista. unción de ese Eu fiquei evangelista. fascinado. La verdad quedé fascinado. De ódio De odio foi para amor. fui al amor. Já aconteceu com você? ¿Ya sucedió con usted? Às vezes você odeia tanto algo que ama tanto. A veces odias algo tanto que terminas amándolo tanto. Às vezes a unção que Deus quer para sua vida A veces la unción que Dios quiere para tu está na vida vida de alguém que você não topa. está en la vida de alguien que a ti no te entra. O judeu sempre quis o Messias, Los judíos siempre quisieron al Mesías, mas o Messias veio numa embalagem que eles não pero quiseram. el Mesías vino en un paquete que ellos no querían. Às vezes a sua unção A veces tu está na vida de unción alguém que você não vai com está a cara dele. está en la vida de alguien que tú no te identificas, Mas é só às vezes. pero es solo a veces. Eu agora comecei a perseguir essa unção. Ahora yo empecé a perseguir esa Eu unción. queria muito essa Yo unção. queria mucho esa Então eu unción. comprei todos os livros de Entonces me Morris compré Cerullo. todos los libros de Morris Fitas de Cerullo. vídeo. Me compré las cintas de video. Depois desse dia, Después de ese día, eu não prestei para mais nada. yo no me enfoqué en nada más. Quando o Espírito Santo lhe tocar com uma unção sobrenatural, Cuando el Espíritu Santo te toca con una unción ele sobrenatural lhe der algo y sobrenatural, cuando Él te da algo você não sobrenatural, servirá para mais nada. tú ya no sirves para nada más. Aquilo me tocou tanto Eso me tocó tanto que eu comecei a perseguir que Morris yo Cerullo. empecé a perseguir a Morris Cerullo. Com 16 anos, Con 16 Eu estava em años, Curitiba. yo estaba en Curitiba. e descobri que Morris Cerullo ia pregar em Belo Horizonte, Y descubrí que Morris Cerullo iba a estar predicando en Belo Horizonte, uma das capitais grandes una do de las Brasil. capitales más grandes de Brasil. Eu peguei um ônibus, Entonces me subí a un bus, viajei por 15 horas, viajé 15 horas, comprei uma barraca me compré una mochila e acampei na frente do estádio. para hacer una tiendita y acampé al frente del Ninguém estadio. tinha pregado para mim sobre transferência. Nadie me había predicado sobre transferencia. Eu mal falava o Yo português, ni você lembra? siquiera hablaba bien portugués, ¿se acuerdan? Eu não sabia ler e Yo ni escrever, siquiera sabía leer ni escribir, mas eu tinha ensaiado alguma coisa em pero inglês. yo había ensayado algunas cosas en inglés. Louco. Doc, Como que Morris Cerullo vai me atender? ¿cómo es que Morris Cerullo me va a atender? Então eu ensaiei uma frase em inglês, Entonces practiqué mucho una frase en inglés. muito estranha. Muy extraña. Pray for me, please. Pray for me. Pray for Ore me, por please. mí, por favor. E eu fiquei Y ensaiando yo isso. simplemente era ensayando esta frase. Começou a cruzada. Empezó la Eu cruzada. estava na primeira fileira. Yo estaba en la primera Eu falei, a fila. hora que ele passar por Y aqui, yo dije, en el momento eu que vou él parar na pase, frente dele. yo me voy a hacer al frente eu vou de él. dizer, Y yo le voy a decir, Pray for ore me, por please. mí, por favor. Mas isso era mais engraçado do que você imagina. Pero eso era mucho más chistoso de lo que usted se Então imagina. lá vem Morris Cerullo. Porque ahí viene Morris Cerullo. Só que ele estava com 2 seguranças. Solo que él tenía 2 guardaespaldas. Eu não contava com isso. Yo no tenía eso en mis planes. Mas quando ele passou por mim, Pero cuando él viene y Eu parei pasa na por mí, frente dele. yo me le hice al frente. Sir, Señor, pray for me. ore por mí. Não terminei. Ni siquiera O terminé. segurança disse, sai daí. Y el guardia me dice, salte de acá. Oh. Eu fiquei tão triste. Yo quedé tan Mas triste. ainda tinha 2 dias. Pero aún faltaban segundo 2 día. días. El segundo Lá día. vem Morris Cerullo. Ahí viene Morris E Cerullo. aqueles 2 seguranças Y sus endemoniados. 2 guardaespaldas endemoniados.
A hora que Moicerulo passou En por el mim, momento que pasa Mori Cerulo al lado parei. mío, yo paré. pray for me! Ore por E o mí. segurança, pá, Y el sai! guardaespaldas, salga de aquí. No terceiro dia, El tercer día, eu já estava desanimado. yo ya estaba O desanimado. segurança já veio me procurando. El guardaespaldas hasta que ya me buscaba. Falei, ah, Dije, ah. começou o culto. Y empezó el culto. Era muito grande aquilo. Era muy grande. Moicerulo estava pregando. Mori Cerulo estaba E os predicando seguranças sentaram do meu lado. y los guardaespaldas se sentaron al Eu lado disse, mío. esses homens desse tamanho não correm como eu. Y yo dije, estos hombres de ese tamaño Só tinha uma no hora. corren como yo. Solo tenía una hora. Que Moicerulo estava Que sozinho. Mori Cerulo estaba solito Pregando. predicando. Bom, se alguém subir aqui agora, Yo dije, bueno, si No va a alguien, dar certo. si alguien sube aquí Fique en ese quieto momento, ahí. no va a funcionar. Entonces quédate ahí. mas nós precisamos ser competitivos Pero com a unção. necesitamos ser competitivos con la Eu unción. olhei para Moicerulo. Yo vi a Mori Cerulo. Ele estava só ele e o intérprete. Y estaba solo él y el intérprete. Y salí. Eu subi correndo. Subí dois corriendo. seguranças vieram Y los dos atrás. guardaespaldas corriendo detrás mío. E eles atrás. Y ellos detrás. Quando eu cheguei em cima do Cuando culto, llegué encima de la tarima, lá estava Moicerulo. ahí estaba Ele Mori estava de Cerulo. costa. Él estaba de Quando eu parei, espaldas. tinha um tapete. Cuando me paré ahí había un tapete. Eu estava tão empolgado Yo estaba tan emocionado Que eu caí. que me e caí. não foi de poder. Y no fue de poder. E ele tomou um susto. Y él se asustó. E ele ficou nervoso, lembra? Y quedó bravo. Aquele momento ele quase caiu porque ele estava em cima do En tapete. ese momento él también casi se Então, cae porque seguranças estaba encima del pegaram pela tapete. perna. Entonces los guardaespaldas me toman de la Y yo pierna y yo empiezo a... Moicerulo olhou. Mori Cerulo me ve. Eu sei o que você quer. Yo sé lo que tú Eu quieres. disse, pois é. Y yo le dije, pues sí. Havia milhares de Había pessoas. miles de personas. Entenda. Entienda. Uma unção Una é unción algo muito es algo precioso. tan precioso. Carísimo. Es algo tan Você caro. tem que ser competitivo. Tú tienes que ser competitivo. Deus quer usar você nesta Dios geração. quiere usarte en esta generación. Você é a voz de Deus Usted nessa es geração. la voz de Dios en esta Você precisa generación. querer essa Usted unção. necesita querer esta Seja unción. qual for, Sea cual de sea, quem for, de quien ela sea. também é sua. Ella también es Ela tuya. não pode ser negada. No puede ser negada. Ninguém nunca falou isso pra mim. Nadie me Mas dijo eu eso a sabia mí, disso. pero yo sabía de eso. Foi a unção mais doída que eu recebi. Fue la unción que me dolió más que Porque ele recibir. encheu a mão de óleo. Porque él llenó su mano de aceite. E ele disse, então você quer a unção. Y él me dice, entonces tú quieres la unción. Ah, você Y yo quer le a dije, unção. entonces usted quiere la unción. Você quer muita Usted unção. quiere mucho esta unción. E ele foi lambuzando a mão de Entonces él óleo. empezó a Ah, llenar então su você mano quer de aceite. unção. Entonces tú quieres la unción. Ah, que dor. Qué dolor. Ele olhou pra mim Él me vio a mí, me miró com a mão cheia de con óleo. la mano lleno de Y aceite dice, y me dice, Receba! recibe, pa. Eu já não lembro de mais nada. Y no me acuerdo de nada más. Não sei se foi a unção, No sé si fue la unción, se foi o peso do braço. si fue el peso del brazo. Porém, uma semana depois, Oré por una semana eu também entera. te disse que comecei muito cedo. Yo empecé muy temprano, Porque na igreja em que eu estava, porque en la iglesia donde yo o estaba, pastor Eli Emerson conheceu. el pastor Eli Emerson conoció, Aconteceu que tinha um paralítico. sucedía que había un E eu paralítico. fiquei anos com a marca da mão de Y Moisés. yo me quedé por años con la marca de Mori Cerulo en mi rostro. Mas aquilo estava tão gostoso. Pero estaba tan lindo. E quando eu cheguei na Y igreja, cuando yo llegué a la iglesia, eu orei por aquele paralítico Yo- que todos conheciam. oré por ese paralítico que todos E o conocían. paralítico andou. Y el paralítico se levantó. É real. Es A real. unção é real. La unción es Então a real. partir daí, Entonces desde ese momento, aleluia, aleluya, eu mal sabia falar, yo ni siquiera sabía hablar. mas milagres Pero aconteciam. milagros empezaron a Cegos suceder. enxergavam. Ciegos empezaron Porque a é ver. real. Porque es real. Ela é real. Es real. Mas eu sou perseguidor de Pero unção. yo soy alguien que Eu persigue já la recebi unción. unção de muitas Yo ya pessoas. recibí unción de muchas personas. Eu estava no hotel. Yo estaba en un Eu hotel disse, Senhor, y yo le dije, Señor, eu quero
tanto que o pastor César Yo ore por mim. quiero mucho que el pastor César ore por mí. Mas com 40 anos eu não sou aquele garoto inconsequente, eu estou com Pero tanta con vergonha. 40 años yo ya no soy ese niño de 16 Yo años que había hace dicho lo al que pastor sea. Eli Emerson. Yo le había dicho al pastor Eli Emerson, Mas hoje, pero hoy o pastor César, el pastor eu César, não contei nada para ele. yo no le dije nada a él. Eu nunca falei do meu pai para ele. Ni siquiera le hablé de mi padre a él. Eu falei aqui da minha mãe. Yo hablé aquí de mi Ele madre me abraçou y él me abrazó e ele disse: y él me dice, eu agora sou seu pai. ahora yo soy tu padre. Entenda que eu vou falar como seu pai. Entienda que voy a hablar como tu padre. E como teu pai, Y como tu padre, eu lhe peço perdão yo te pido perdón por tudo. por todo. Eu não estava lá Yo no estaba ahí quando você precisou. cuando tú me necesitabas. Você não teve a minha palavra. Tú no tuviste Cuando mi precisó palabra de una. cuando necesitabas una palabra. Me veja como seu pai agora. Ahora me puedes ver como tu E padre. eu senti que eu recebi uma unção. Y hoy sentí que recibí una Yo vim unción ahí. buscar. Vine a buscar. Quando o avião cancelou no Brasil, Cuando el avión se canceló en Brasil, eu estava triste por não vir yo pregar estaba aqui para muy vocês. triste porque no iba a poder predicarles a Os ustedes. colombianos são Los maravilhosos. colombianos son maravillosos. Melhor que colombiano. Mejor que colombiano. Melhor que colombiano. Mejor que É só colombiano. o café colombiano. Es solo el café colombiano. Eu estava triste. Estaba triste. Mas quando a minha esposa falou: amor, Pero cuando mi esposa me você dice, não vai amor, receber a oração do pastor no César. vas a recibir la oración del pastor César. Eu estava muito preocupado com Yo isso. estaba muy preocupado por Mas eso. no mês de fevereiro Pero en el mes de febrero aconteceu algo sucedió algo sobrenatural na minha vida. sobrenatural en mi vida. Há muitos anos Por muchos años eu perseguia e persigo uma unção yo persigo una unción que eu nunca conheci. que nunca conocí. Eu sou um evangelista, Yo soy un evangelista. apaixonado pela unção. Soy apasionado, enamorado de la unción. E esse evangelista Y este evangelista é um dos últimos ainda. es uno de los Todos últimos que eu falei aún. aqui já foram. De todos los que he hablado ya partieron. Mas esse está muito vivo. Pero este está muy vivo. Mas ele é mais temperamental que Moisés Cerulo. Y él tiene un temperamento aún más fuerte que Mori Cerulo. Então hoje eu tenho muito medo. Entonces hoy tengo mucho miedo. Então eu sempre persegui a unção desse evangelista. Siempre perseguí la unción de este evangelista. Mas no mês de fevereiro Pero en el mes de febrero eu estava pregando em Brasília, yo estaba predicando en Brasilia, na igreja do pastor Lau. en la iglesia del pastor Lau. E foi uma noite Y sobrenatural. fue una noche Eu sobrenatural. terminei de pregar. Yo termino de predicar E o Espírito Santo me disse: y el Espíritu Santo me dice, sai agora. sal ahora. Não quero que você fique aqui. No quiero que te quedes Saia. aquí, sal. Eu disse, pastor Lau, Yo le dije, pastor Deus Lau, mandou eu sair. Dios me dijo que me Ele fuera. disse, uai, Y él dijo, então ay, vamos sair. bueno, entonces vamos. E nós saímos. Y nos Eu fuimos. fui para o camarim. Me fui al protocolo. E quando nós chegamos no camarim, Y cuando llegamos al protocolo, todos ali foram tomados da unção. todos fueron tomados por la unción. Mas tinha dois jovens líderes inconsequentes Pero habían dos jóvenes ahí en esa reunión. que pegaram o microfone. Dos jóvenes que tomaron Y el comenzaron a ministrar. micrófono y empezaron a ministrar. Um deles começou a ministrar Uno de ellos empezó a ministrar e uma unção sobrenatural desceu. y una unción sobrenatural Eu não cayó. estava lá. Yo no estaba Nem ahí, o pastor Lau. ni el pastor O Lau. pastor Lauzinho El pastor Laucinho é um desses jovens. es uno de estos Ele jóvenes. estava tão cheio de Él unção estaba tan lleno de que ele unción começou a ministrar que empezó a ministrar. e nós estávamos no camarim. Y nosotros estábamos en el Então, camarino, o pastor en Lauzinho el e meu protocolo. filho, Entonces, el pastor Laucinho y mi hijo, que é um jovem de 18 que anos, es un joven de 18 años, muito guapo, é bonito. muy guapo, Eles estavam ministrando. estaban ministrando. Quando deu meia-noite, Cuando llegó a la o medianoche, pastor Lau disse: el pastor eu Lau não dice, acredito que eles estão ensaiando yo no essa puedo hora. creer que están ensayando hasta ahora. Então nós subimos. Entonces subimos E ele ia dizer: parem com a y música. el pastor Lau les iba a decir, ya paren Não de havia tocar. ninguém famoso lá. No había nadie famoso, Ou quase não. o casi no, Toda a igreja estava lá. pero toda la iglesia E estaba uma ahí. unção sobrenatural. Y una unción Ninguém sobrenatural. tinha ido embora. Nadie se había ido. Eu nunca tinha visto Yo algo daquele nunca jeito. había visto algo así. Só que não só eles receberam. Solo que no fue solo Nós ellos quienes estávamos no camarim. recibieron. Nosotros estábamos en el Eu protocolo. sentei no sofá. Y yo me senté en el sofá. Muitos ali estavam tomados também Muchos naquele estaban camarim. también ahí llenos de esa Algunos no unción. chão em lágrimas. Algunos en el piso Yo en fiquei lágrimas. quieto. Y yo me quedé quieto.
O Espírito Santo falou Y comigo. el Espíritu Santo habló conmigo. Sabe aquela unção? ¿Sabes esa unción? Eu vou te dar hoje. Yo te la voy a dar Eu hoy. falei, como? Y yo le dije, ¿cómo? Benny Hinn não está aqui. Benny Hinn no está aquí. Como que o senhor vai me dar a unção de Benny Hinn? ¿Cómo es que el Señor me va a dar la unción de Ele Benny falou, Hinn? há alguém nessa sala Y él me dijo, alguien en esta que tem a sala unção do Benny Hinn. tiene la unción de Benny Hinn. Eu sou viciado em unção. Yo soy viciado Yo en soy unción. apasionado Yo pelo soy que Deus tem. apasionado por lo que Dios tiene. Eu gosto muito do Me Espírito gusta Santo. mucho recibir el Espíritu Eu sou Santo. apaixonado. Soy Isso apasionado. impregna em mim. Y eso es algo que arde E en mí. muitas vezes eu saio meio que com a sensação frustrada. Y muchas veces a veces salgo con una sensación Me frustrada. perguntando, será que eles entenderam o Porque que digo, está dentro de mim? ¿será que ellos entendieron lo que está dentro de mí? E o Espírito Santo me disse, Y el Espíritu Santo há me alguém dice, aqui hay alguien que aquí recebeu a unção de que Benny. recibió la unción de Benny Então eu Hinn. comecei a perguntar, quem, Entonces yo Senhor? empecé a preguntar, ¿Quién, ¿quién, Señor? Señor? ¿Quién, Señor? Ele disse, aquela jovem ali. Y él me dice, esa joven ahí. Eu olhei, Y yo miré, daquele tamanho? de ese tamaño. Brincadeira, pastora Sara. Es por molestar, pastora Sara. Ele disse, esta pastora Y él me dijo, esta tem a unção pastora do Benny Hinn. tiene la unción de Benny Hinn. Ela vai orar por você agora. Ella va a orar por ti. Chame ela. Llámala. Então eu chamei ela. Entonces yo la llamé. Ela veio querendo unção. Y ella vino queriendo Eu unción. disse, hoje não. Y yo le dije, hoy no. Ela pensou que eu ia orar por ela. Ella pensó que yo iba a orar Eu por disse, ella. hoje não. Y yo le dije, hoy no. Agora não. Ahora no. Deus me disse Dios me que você dice tem algo que é meu. que tú tienes algo que es Pode ser mío. seu também. Puede ser tuyo también. Mas Ele quer que você me dê. Pero Él quiere que tú me des. Você entende o que eu estou falando? ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? A unção de Catherine Kuhlman. La unción de Catherine Kuhlman sua. es tuya. A unção de John Wesley. La unción de Juan Wesley Es sua. es tuya. A unção do pastor César. La unción del pastor é sua. César es tuya. E você sabe por quê? ¿Y usted sabe por Porque qué? a unção de Elias Porque la unción de veio em João Elías Batista, llegó a de Juan João el Bautista, de Juan el a toda a Bautista, igreja, a toda e la ela virá iglesia. também no final Y dos ahora tempos, vendrá también al porque a final de unção los do tiempos, Espírito porque Santo es la sua, unción del porque a Espíritu unção Santo do y es Espírito de tuya, Cristo porque é la unción sua. del Espíritu de Cristo es tuya. Agora, como recebemos? Ahora, ¿cómo recibimos? Você tem que ser desesperado Usted tiene que ser por ela. desesperado por ella. Desespero muito Un grande. desespero tan grande. Quando a pastora Sara, Cuando la pastora Sara, eu não sabia. yo no sabía, Ela disse, ella me dice, eu fui ministrada por Benny Hinn. yo fui ministrada por Benny Hinn. Não só eu, No solo mas yo, todos na minha casa. pero todos en mi casa, Todas as minhas irmãs. todas mis hermanas, Nós recebemos nosotras ministrações de recibimos Benny Hinn. esa ministración de Eu Benny disse, Hinn. que bom, Yo le dije, qué bien, pois agora você vai dar a mim. pero ahora me lo vas a dar. Eu acumulo unção. Yo acumulo unción. E aquilo foi tão Y forte. eso fue tan fuerte. Eu senti uma energia Yo sentí una sobrenatural. energía E houve uma sobrenatural. mudança. Y hubo un cambio. Uma estação mudou na minha Una vida. estación cambió en Eu mi comecei a vida. ter visões que eu não Yo tinha empecé a ainda. tener visiones que no tenía Eu comecei a antes. ter profundidades com o Espírito Yo Santo que eu empecé a não tener tinha una ainda. profundidad con el Espíritu Santo que no tenía antes. Eu tive revelações com o Espírito Santo que Yo eu tuve não tinha ainda. revelaciones con el Espíritu Santo que no había Eu tenido. tinha certeza Y daquilo. yo estaba seguro de eso. Então escute bem. Entonces escuche bien, É real. es real. Eu estou vendo um vaso grande Yo estoy viendo un vaso grande, una Enorme jarra aquí grande en este momento passando por todo o que se ambiente. está paseando por todo este Eu estou tendo uma ambiente. visão poderosa. Estoy teniendo una visión Está poderosa. despejando um óleo quente. Está repartiendo un aceite caliente. vão pegar. Algunos van a Outros tomarlo. talvez não. Otros tal vez no. E deixe-me te dizer, Pero déjame decirte, quem não quiser comer o que está no prato, ¿quién no quiere comer lo que está en el diga plato? para ele, você vai comer isso? Diga para él, usted Si va a no, me comer dé eso. aquí que eu Si como. usted no va a comer, yo lo como. Porque eu estou vendo um derramar Porque yo estoy viendo un derramar de impartição. de impartición, Uma transferência de una poder aqui. transferencia de poder acá. Muitos estão pegando. Muchos lo están tomando. E eu sopro agora. Y yo soplo ahora transferencia. una Eu transferencia. quero que os pastores, Yo quiero que los pastores, pastor Lau, Pastor escolhe aí Lau, para mim ayúdame a escoger 10 ahí pastores para vir 10 aqui em cima do pastores palco. para que vengan aquí al púlpito. Pegue. Tómalo, tómalo.
Você tem que ser competitivo. Tienes que ser Tem que competitivo. haver desespero para Tiene que receber haber isso. desespero para Isso é uma recibir. mudança de chave. Es un cambio de Tudo llave. pode mudar a partir Todo de hoje. puede cambiar a partir de hoy. Você consegue entender ¿Logra entender? o que você está esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? Pega isso, essa unção. Toma esa unción. Pega essa unção agora. Toma esa unción ahora. Se desespere por essa unção. Desespérate por esa unción. Faça em círculo, Pueden por hacer favor, un círculo, pastores. por favor, pastores. De En frente para os círculo, jovens. mirando a los jóvenes. Mirando a los jóvenes. Isso, fiquem assim de frente. O que é isso? ¿Qué es esto? Fiquem assim, pastores. Queden así, pastores. Porque eu quero transferir para Porque esses yo pastores quiero transferir a con estos muita pastores humildade con mucha humildad aquilo que o Espírito Santo aquello me que el deu. Espíritu Santo me dio. Põe as mãos de vocês. Pongan sus manos así. Milagres. Milagros, Milagres. milagros, Sabedoria. sabiduría, Ressurreição de mortos. muertos resucitando. Recos. Lá mais. Torocou. Pei da master. Calabas. Xalá. Dorocou. Ai. Dorocou. Temesta. Dorocou. Xeremá. Delebas. 3 vezes mais. 3 veces más. Agora fiquem de frente para os jovens. Ahora quiero que queden de ¿Tem força frente para isso? a los jóvenes. A unção enfraquece o nosso físico. La unción nos hace Temos força débiles para passar. físicamente. ¿Tienen fuerza para pasarlo? Você consegue sentir um pouco essa unção? ¿Logras sentir un poco esa Antes de nós unción? transferirmos, Antes de transferir, eu quero que você sinta ela um pouquinho. quiero que usted la sienta un poquito. Ela é desesperadora. Ella es desesperadora. Ela me faz gemer. Ella me hace gemir. Só sinta. Solo siéntala. Mais alto. Más fuerte. Nós não podemos colocar as mãos No podemos colocar nuestras por manos causa do protocolo. por causa del protocolo, Mas nós vamos soprar a pero unção. vamos a soplar la unción. Escolhe a unção. Escoge la A unción. unção que você ama. La unción que tú amas, Você recebe. tú la recibes. Fale o nome de uma unção agora. Llama la unción que tú deseas Você vai sentir ela caindo pelas y tú suas vas a mãos. sentir que ella cae por tus manos. Pastores, ministrem. Pastores, ministren, Receba. reciban. Pode ministrar, pastor. Recibe. Recibe. Ahora. Fuego. Fuego. Unción. Ahora. 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 Recibe ahora Fuego. unción, fuego. Oh, Rabashita Rarakana. Pega o fogo aqui. Toma el fuego, toma el Pega o fuego, fogo aqui. toma el Fogo. fuego, toma el fuego, Fogo. toma el fuego, toma el Fogo. fuego. Fogo, fogo. Fuego, fuego, Fogo, fuego, fogo, fogo. fuego, fuego, Fogo, fogo. fuego, 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 fuego. Comprender, quiero más de ti, Dios. Fogo, 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 Quiero fogo. más de ti, Dios. Y pon un fuego en mi ser. Sopre o poder, pastor. Fuego y poder, fuego y poder, fuego y unción. Libere o fogo.
escuche el gemir de la unción. Somente geme. Solo vas a gemir. Esse é o gemido do Espírito. Ese es el gemir del Espíritu. A unção traz desespero. La unción trae desespero. Olha isso. Escuche esto. Soprem fogo, pastores. Soplen fuego, pastores. Soprem unção, pastores. Soplen unción. Eu ouço um grito alto. Yo escucho un grito alto. Uma nova unção. Una nueva unción. Novo Pentecoste. Un nuevo Pentecostés. Está vindo. Está llegando. Fogo, 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 fogo. Fuego, fuego. Espírito Santo. Espíritu Santo. Libera dons agora. Libera dones. Eu te peço humildemente. Yo te pido humildemente. Libera dons agora. Libera dones, Señor. Muitos dons. Muchos dones. Pega agora. Tómalo ahora. Fale o nome da unção. Habla el nombre de la unción. Ministra sobre ele. Deus Ministra quer isso. sobre él. Dios quiere eso. Continue. Deus quer isso. Continúa, Dios quiere eso. Se os pastores sentirem algo especial, fiquem à Si vontade. los pastores sienten algo específico, pueden quedar libres en hacerlo. Era para você estar tirando foto. Era para que Mas tú você está tomaras recebendo algo fotos, agora. pero estás recibiendo algo. Vê, a unção enfraquece o Mira, físico. la unción te hace débil físicamente. Oh. Lama te castro colemas. De con de mastro cocai direi baixo. É muito azeite quente Es aqui mucho agora. aceite caliente aquí. Você está sentindo calor? É Estás esse sintiendo azeite. calor, ese es el aceite. Fogo, fogo, Fuego, fogo, óleo, fuego, óleo, fuego, unção. aceite. Há um vinho novo aqui. Hay un vino nuevo Beba. aquí. Llévalo, Beba, llévalo. beba. Bebe de ese vino. Bebe. É esse desespero que eu falo. Ese es el desespero del cual É les grito hablo. de fome. Es grito de hambre. Desespero. Grito de hambre. Desespero. Desespero. Oh! 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 Está saindo fogo da sua boca. Há um espírito de Hay un oração espíritu agora. de oración. Hay un espíritu de oración. É muito forte. Es muy fuerte. É algo poderoso. Es algo poderoso.
Más fuego, Mais fogo! más fuego, Até não suportar mais! hasta que no lo puedas aguantar más. Vai doer! Va a doler. Aquela música. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego, fuego, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego, fuego, fuego y Recibe ahora purifícame. uma porção dobrada ahora. Una porción doble, ahora fuerte.